Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante, para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe. Quem procura, encontra. E para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Percebam agora que nós estamos no capítulo 11 do Evangelho de São Lucas, e já está aqui a partir do versículo 5 até o 13. Não foi lido o primeiro até o 4, porque ontem foi dia de Nossa Senhora do Rosário, então não teve leituras próprias. Mas esse capítulo 11, ele é marcado com a questão da oração. Tudo começou ali. Jesus estava num certo lugar. Ali fala-se que é lá no Monte das Oliveiras. Tem até o lugar lá, quem peregrina ou quem já morou na Terra Santa, e já foi lá no Monte das Oliveiras, lá no topo, em cima, tem um lugar que marcou-se para dizer que ali foi o lugar onde Jesus estava rezando. Então os discípulos olharam e viram Jesus rezando lá. Quando Jesus acabou a oração, eles se aproximaram dele e perguntaram, pediram, melhor dizendo: Senhor, ensina-nos a rezar. E aí Jesus ensina a oração do Pai Nosso. E a passagem do Evangelho vai dando continuidade, e aí chega essa parte que nós estamos vendo agora, aonde Jesus está dizendo que nós devemos pedir. E ele deixa bem claro, que aquilo que nós pedirmos, ele vai dar. Insista, bata na porta e a porta vai se abrir, porque todo aquele que procura vai achar. Mas é muito interessante que alguém que esteja ouvindo essa homilia nesse momento poderá dizer assim: mas eu já pedi isso, já pedi aquilo, não me deu. Como é que ele está dizendo que tudo que pedir, ele vai dar? Bem, o que nós precisamos entender é que nós devemos pedir a coisa certa. Tem muita gente pedindo coisa errada. E, ao mesmo tempo que nós precisamos pedir a coisa certa, tem que ser algo que seja essencial como definição da nossa vida. Tem que ser algo muito concreto, que precisa ser como definição.
Por isso que Jesus está dizendo, então, é melhor pedir o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai dizer para você o que é que você deve pedir, que vai ser o certo. Na carta aos Romanos, isso fica bem claro, né, que nós não sabemos o que pedir, então o Espírito vem, né, e diz para nós, ele mostra para nós o que nós devemos pedir, porque nessa inteligência fraca que nós temos, que precisa da iluminação de Deus, para que possa nos ajudar, nós acabamos por pedir coisas erradas. Por exemplo, né? Eu hoje lá me preparando para essa homilia, mas mais do que me preparando para fazer uma homilia, eu estava me preparando, eu estava pedindo a Deus a graça, né? Então, que eu pedisse a coisa certa. O que é que eu devo pedir, Senhor? Porque se eu tenho que pedir algo que deve definir a minha vida, o que eu devo pedir? Então o Espírito Santo me ilumina, até mesmo para que nós possamos saber o que pedir. Nós precisamos entrar no contexto de toda a Sagrada Escritura. Por exemplo, quando o anjo Gabriel aparece a Nossa Senhora, que foi o que nós ouvimos ontem no Evangelho. Ele pergunta para ela se ela quer ser mãe do Filho do Altíssimo, que virá para salvar o seu povo. E aqui nós vemos o que? A encarnação do Verbo, Deus, que assume essa humanidade nossa. Quando nós vemos Jesus fazendo a primeira pregação dele, ele já começa falando assim, olha, o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Lá no capítulo 6 do Evangelho de São Mateus, ele fala o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus, e tudo vos será dado em acréscimo. No capítulo 3 do Evangelho de São João, lá está dizendo assim: Deus de tal modo amou o mundo, que deu o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê seja salvo. Porque ele não veio para condenar, mas ele veio para salvar. No capítulo 6 do Evangelho de São João também, lá vai dizer assim, que Jesus disse que o Pai não quer que nenhum daqueles que ele deu se perca. Quando Pedro está pregando, fazendo a sua primeira pregação lá em Jerusalém, após ter recebido o Espírito Santo, aí São Pedro diz assim: salvai-vos dessa geração perversa e sejam batizados, mas se salvem dessa geração perversa. Hoje São Paulo está dizendo aqui na carta aos Gálatas, né, que nós precisamos tomar cuidado para que nós não comecemos no espírito e depois terminemos na carne, né? Então, na verdade, o que é que eu devo pedir? O que é que eu devo pedir como acerto? E sabendo que esse pedido Deus vai realizar em mim se eu pedir. Se eu não pedir, Ele não vai me conceder. Porque depende da minha pessoa, depende de você também. Então eu até digo assim para vocês: o que você quer pedir então para Deus? Feche os seus olhos por um momento aí e faça o seu pedido agora. O que é que você quer pedir? Lembre-se que eu disse que tem que ser algo que deve definir a sua vida. O quê?
Bem, eu fiquei de 4h30, não, de 3h30, mais ou menos, até às 5 e pouco, tentando entender o que Deus queria. Para vocês verem que não é uma coisa muito fácil, não. Não é chegar assim, Senhor, eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo. Você pode pedir errado. Por isso a necessidade até de rezar, para pedir que o Espírito Santo ilumine a nossa inteligência, para que nós possamos pedir o certo. Não sejamos ingênuos de pedir o errado. E depois Deus até nem dá. Então eu cheguei a uma conclusão, depois de tanto tempo rezando, e eu quero colocar esse pedido, vou falar para vocês. Vocês já sabem qual é, porque vocês já me ouvem muitas vezes, vocês já sabem qual é. Mas hoje eu quero renovar esse pedido e quero pedir sempre. Olha o que foi que eu pedi hoje a Jesus. Que eu o ame de todo o meu coração, de todo e com todo o meu ser, com toda a minha alma, com todo o entendimento que seja necessário que eu o ame. Aí em seguida, olha Jesus, que pela sua encarnação, a sua paixão, a sua morte e ressurreição, eu me salve. E todos aqueles a quem o Senhor me confiar, que aconteça isso também. Esse é o meu pedido definitivo. Não vou pedir mais nada, não vou pedir mais coisas nenhuma. As outras coisas, se Ele quiser, que seja tudo para contribuir para que isso aconteça na minha vida. Nada mais. Agora mesmo, quando eu falei para você assim, feche seus olhos e faça seu pedido, qual foi que você fez? Olha, esse pedido que eu acabei de fazer, ele independe de estado de vida, a condição financeira que você esteja ou não, aonde você estiver. Esse pedido ele tem que ser essencial, porque ele define a vida de qualquer pessoa. E aí, quando eu falo a vida, é a vida eterna. É aquilo que eu sempre falo, né? Eu sei que tem muita gente querendo pedir, vive pedindo isso, pedindo aquilo, pedindo isso, pedindo aquilo, pedindo isso, pedindo aquilo. É óbvio, né, que uma pessoa que está no hospital, ela vai pedir o quê? Senhor, me cure para eu voltar à minha vida. É claro que quem está pedindo, quem está querendo, quem está com dívida, vai pedir o quê? Senhor, sana todas as minhas dívidas. É claro que o homem encalhado ou a mulher encalhada está aí querendo casar, né? Está pedindo que desencalhe logo, que apareça alguém. E às vezes esse é o seu primeiro pedido, né? Você está querendo isso. Você já pensou nisso? Olha, o que é que o médico pede? Que as pessoas fiquem doentes. O que é que o coveiro pede? Que tenha muitos mortos. Dá para entender isso? Senhor, morra muita gente, porque senão não vou ter meu salário, preciso enterrar. Você já viu um coveiro pedindo assim, Senhor, que ninguém morra? Você acha que o médico vai chegar e vai dizer assim, não, Senhor, que todo mundo tenha saúde? Ah, nada, ele está dizendo que tenha muitos doentes, que o Covid pegue muita gente, porque eu preciso trabalhar. É esse o pedido que está por trás, porque senão ele não vai ter trabalho. Ele vive desse salário. O que é que o policial pede?
Que tenha muita gente roubando por aí que precisa prender gente. Embora o que eu esteja falando não é o que você fala assim de primeira mão, mas de acordo com a sua profissão lá no fundo. Às vezes os homens estão aqui trabalhando, né? Aqui na chácara, varrendo ali a chácara, aquele monte de folhas. Eu chego perto dele e digo assim: olha, eu vou pedir a Deus para que nenhuma folha caia mais. Não peça isso não. Está vendo? Eu quero que muitas folhas caiam, padre, porque senão como é que eu vou trabalhar? É claro que isso é óbvio, é óbvio. Mas dentro de tudo, de todo o serviço, tirando a brincadeira que eu estou fazendo na questão do pedido, diante de tudo, independente do lugar onde você estiver, você não pode deixar de fazer esse pedido. Trabalhando como dona de casa, trabalhando num hospital, eu como padre, eu tenho, esse pedido tem que estar em primeiro lugar. Senhor, que eu te ame de todo o meu coração, com todo o meu ser, com toda a minha força, com toda a minha alma, e ainda que as forças estiverem se esvaindo, Senhor, no resto que falte, que eu te ame. E que pela paixão, Senhor, pela sua encarnação, pela sua paixão, morte e ressurreição, pelos méritos de tudo isso, que eu me salve. E todos aqueles que o Senhor me confiar. Você acha que um pai e uma mãe não vão pedir isso? Senhor, que eu te ame, tudo aquilo que eu já falei, de todo o meu coração. E Senhor, olha, que eu me salve, mas meu esposo também, meus filhos também. O esposo é a mesma coisa. Isso define a vida de qualquer um. Senhor, que os meus pacientes, que o Senhor me confia, Senhor, que eu ame o Senhor de todo o coração, que pela morte, pelos méritos de tudo isso eu me salve e que ele se salve também. Se pela medicina ele não venha a se curar, porque está definido a sua morte, que ele se salve. O que você vai pedir? O que você quer? Você vê que a maioria das pessoas, elas se ajoelham aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo para pedir apenas coisas materiais. É só o material. Me dá um carro novo, as contas que eu tenho que pagar. Eu não estou dizendo que isso seja errado, mas eu estou dizendo que existe o essencial e esses poucos pedem. Porque ainda a inteligência não foi iluminada, e a inteligência só será iluminada pela força do Espírito. Por isso que nós precisamos pedir o Espírito Santo, para que ele nos ilumine. Vai ver qualquer santo, estude, leia a vida de qualquer santo e você verá o que foi que eles pediram a Deus. Se o pedido deles não está dentro desse conteúdo meu, do que eu acabei de dizer. É o filho que pede pela salvação do pai, é o pai convertido, aquele pai santo que pede pela salvação dos seus filhos. Aí vem as penitências, as orações, e aí vem o pedido. Aí, quando eles percebem que eles erraram, eles buscam a confissão. É isso que está no contexto da vida dos santos. Não está outras coisas. Porque hoje o que é que se pede? Um corpo bonito, que eu não fique gordo.
muito dinheiro no bolso. Me dê isso, me dá uma roupa nova, porque a minha roupa já está rasgada. Me dá um namorado que eu preciso namorar. Me dá uma namorada, porque eu preciso também. Me dá isso. O que você tem pedido? Como essencial. Porque aqui em Mateus 6 vai dizer que nós devemos pedir o reino de Deus. E todas as outras coisas serão dadas em acréscimo. Então, se pede o acréscimo, mas não pede o reino. Se pede o material, mas não pede o espiritual, não se pede a salvação. Porque se a nossa vida, meus irmãos, se define a qualquer momento Deus poderá me chamar. Você acha que eu vou ficar perdendo tempo pedindo coisas que não são, as coisas que são supérfluas, eu tenho que pedir isso. Então, de agora em diante, qualquer pessoa que pedir oração por mim, eu vou pedir isso, que você se salve. E no sacrifício da missa, quando nós sacerdotes estamos celebrando a missa, que é o sacrifício de Jesus na cruz, o que é que Jesus está pedindo ao Pai? Um carro novo para nós? Jesus está morrendo na cruz, né? Pedindo, Pai, dá um namorado para aquela menina que ela não aguenta mais. É isso que Jesus está pedindo na cruz, né? Ele derramando o sangue para que isso seja dado. Não é, meus irmãos? O sangue de Jesus é derramado na cruz. Ele se entrega. Ele diz no final, tudo está consumado. Ou seja, Pai, agora eu consumo com a minha morte a salvação de todo mundo. É isso que eu consumo. E agora eu tenho que pedir para que isso se realize. Porque será que não tem um entulho na tua vida que está te impedindo de te salvar? Aquele pecado. Será que aquele pecado não está te levando a isso? E você está pedindo o que não é necessário para você? E esse pecado aqui que está te levando à morte eterna e você não pede? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a vossa Mãe Maria Santíssima.